No clima do clássico do lado alvinegro, o Atlético chega com moral. Depois de 2 vitórias importantes na Arena MRV contra o Fluminense, nos acréscimos de virada com apoio da massa, e ontem o Galo conseguiu fazer a parte dele, venceu sem sustos o Caracas na Copa Sul-Americana e só depende dele na última rodada para avançar às 8ª de final do torneio. Agora, pensamento total neste clássico do fim de semana, e o Galo com dúvidas médicas, dúvidas importantes, jogadores que podem retornar. O Atlético que adota o mistério total. Teve treino hoje, vai ter um outro amanhã, sábado, véspera do clássico, e normalmente o clube divulga detalhes, como que o jogador participou do treino ou não, se atleta foi para transição, se já treinou com o grupo, e isso a gente não terá disponível. Tudo mistério aí, faz parte da estratégia do Cuca para não dar de bandeja a escalação do Galo para o técnico adversário, o Leonardo Jardim. Guilherme Arana está se recuperando de uma lesão muscular na coxa. Até então não havia feito nenhum trabalho mais forte com o grupo, assim como o Gabriel Menino. Situações difíceis dos jogadores participarem do clássico de domingo. Já o Alan Franco ficou fora do jogo contra o Caracas com dores no joelho. Ele se recuperou, né, com a contusão óssea. A princípio esse preocupa menos, né? Deve jogar o Alan Franco. Agora os outros 2 já são interrogações mesmo para o técnico Cuca. Pois é, meu caro Cláudio, meu caro Emerson Romano, o técnico Cuca chega para esse jogo com algumas dificuldades que ele vem tendo também nos últimos jogos para encontrar o time ideal. A percepção que a gente tem é essa, né, Romano? É porque o Atlético tem o famoso cobertor curto, né? É um elenco que não é recheado. Se você coloca ali o Caio Paulista pela esquerda, você coloca o Rubens no meio campo. E se você coloca o Rubens no, né? E o Caio Paulista, né? A torcida já não tá com aquela paciência. É, mas eu não sei se seria Caio Paulista não, viu? Tá, se por um acaso o Rubens for pra lateral esquerda, a chance é grande do Bernard entrar no time. O Bernard, que inclusive nos últimos jogos tem atuado bem com a camisa do Atlético. Eu até vi algumas pessoas falando, mas o Atlético contra o jogo de ontem, né? Demorando muito. Ô, gente, tá nítido que o Atlético tá com dificuldades de adaptação no gramado sintético. Foi assim contra o Fluminense. Ontem também, o Atlético demorou até encaixar. Porque o jogo é rápido. O jogo é muito... A bola corre muito mais. Às vezes a força que você coloca num gramado normal, na grama sintética, a bola vai mais forte. Então você tem que aprender a dosar o jeito, a força de tocar a bola. Então, mas o Bernard tem entrado bem e o Rubens é um coringa que tem jogado muito, né? O Rubens, principalmente no meio campo, nos últimos 2 jogos, jogou demais. É o Cuca com seus problemas aí, quebrando cabeça para ver que Atlético ele vai colocar em campo. E assim, sobre o Rubens, o meu xará, que alguma boa parte talvez da torcida tem certo receio, pé atrás com relação ao seu desempenho, algo que não falta pro Rubens, e não tô puxando sardinha aqui por ser meu xará não, ele é um cara que entrega, né? Fisicamente ele entrega. Ele não é nenhum craque, mas não é cabeça de bagre. O Rubens, ele é um jogador... E foi no jogo contra o Fluminense, aquele gol dele foi super decisivo. E que não foi eleito o melhor em campo pela Itatiaia. E que não foi o primeiro, porque já tinha feito um antes. Sim. Né? No jogo anterior ele já tinha dado uma chapuletada pro gol e naquela derrota pro Iquique ele abriu o marcador também, aparecendo lá na frente como elemento surpresa. O problema todo é que às vezes o torcedor é um negócio interessante, né? Porque ele reclama que não tem jogador da base no time, mas aí o Rubens é da base, ele reclama do Rubens, mas o Rubens tem jogado bem, principalmente, eu cansei de falar isso aqui, eu tenho falado isso aqui há mais de 2 anos. O Rubens nunca foi lateral. Ele é meia de origem. Ele é jogador de meio campo de origem. Ele era assim na base e ele subiu assim. Aí, ele virou lateral porque o Atlético quis fazer gambiarra na lateral. Quando não tem o Arana, coloca ele.
Não quis contratar um lateral esquerdo de origem. Então, atenção, torcedor do Atlético. Rubens não é lateral e a turma ainda acha que ele é lateral. Mas tem gente no Atlético que acha que ele é lateral. Até hoje. O pior é isso. O pior não é o torcedor, alguns torcedores achando que ele é lateral, não. O pior é gente dentro do Atlético que acha que ele é lateral. Ele não é lateral. Ele não é lateral. O Atlético precisa contratar um lateral. Um lateral esquerdo. Por quê? Porque eu sempre falo aqui, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Essa frase sua é de 2000 e lá vai bolinha. Porque, e realmente, né, pra vaga do Arana, são dois improvisados, porque o Caio também não é lateral de origem. Caio é jogador de meio campo, que joga de lado no ataque, também não é lateral. O Fluminense, ele se deu bem ali como lateral, mas foi o improviso, né? É, mas ele não era lateral, né? Não. No Fluminense ele era ala. Então temos dois improvisados. Dois improvisados. E o Coelho, hein? Grande nome do Atlético em termos de surpresa, né? E foi contratado sem muito holofote e vem dando conta do recado, não joga no domingo, Cláudio. O Coelho tá suspenso, terceiro cartão amarelo, é um titular absoluto desse time do Cuca desde o início do ano. Quando chegou o Atlético, tem um papel tático importante. Ontem, de novo, participou de 2 gols, no cruzamento do gol contra, do primeiro do Galo contra o Caracas, e depois ele fez um, né, quando recebeu a bola de cruzamento também do Júnior Santos. Coelho não pode jogar. E aí pode ser o Júnior Santos. O Cuca testou o Júnior Santos entre os titulares no jogo contra o Caracas. Já pensando no clássico, pode ser o Júnior Santos com o Hulk e Rony, ou ele coloca o Bernard, que vem bem dos últimos jogos, né? O Bernard vem tendo boas atuações, vem crescendo aí o aproveitamento dele, o desempenho do Bernard. Pode ser o Igor Gomes, corre por fora. Igor Gomes foi reserva ontem. Agora, o Cuca, se ele não tiver mesmo o Arana e nem o Gabriel Menino, a tendência é de o Rubens na lateral esquerda e a dupla de volantes, com o Fausto Vera e com o Alan Franco, tendo aí o Scarpa e esse trio ofensivo com uma vaga em aberto. Alguns nomes que a gente citou: Júnior Santos, Bernard, Igor Gomes, são possibilidades aí para o clássico. Pois é, Cláudio, o Coelho com certeza vai fazer falta, porque, como diz Alexandre Simões, é aquele ferrinho de dentista pelo lado esquerdo do campo do Atlético, é o cara do 1 contra 1. E é o cara que se entrega pro time, né? Que ele joga em função do time, tem errado finalizações, mas igual fez gol ontem, mas ele tem errado algumas finalizações. Mas é o cara que tá lá tentando, né? O duro é o cara que nem tenta, né? E é um jogador tático pro Cuca e que vai fazer falta no clássico. Agora o extracampo, Cláudio, 11h41, números divulgados, dívida, resume sobre as contas do Atlético, Cláudio. Tem tudo no site tatiaesporte.com.br, são muitos números e um documento de mais de 100 páginas que o Atlético divulgou, está no portal de transparência do Atlético, em seu site. O endividamento líquido do Galo, ele subiu, hoje está em quase 1,4 bilhão de reais, houve um aumento em relação ao ano passado. As dívidas onerosas são as mais preocupantes. Teve uma diminuição aí nessa dívida em 38 milhões, mas ela ainda é alta. 507 empréstimos bancários, 408 milhões com relação à construção da Arena MRV. São números preocupantes, né? Continua numa situação difícil o Atlético em seu endividamento, mas o clube alcançou alguns pontos positivos. Teve superávit no final do ano. Foi feita a inclusão ali da venda do atacante Paulinho ao Palmeiras, ajudou bastante para esse superávit, e teve a maior receita bruta da história, um crescimento em relação ao ano anterior de quase 50%, principalmente com o superávit operacional da Arena MRV, né? Em 33 jogos em 2024 teve 88 milhões de reais em receita, uma margem líquida de 71%, um exemplo no futebol brasileiro. Nenhum outro estádio consegue essa receita líquida em seus jogos, essa margem líquida, né, de lucro em seus jogos no seu estádio. Então, tudo lá, os detalhes desse balanço financeiro da SAF do Galo, itatiaesporte.com.br.